Filmado em 1966, seguindo o exemplo dos próximos anos do cinema de Godard, o cinema sociológico, com base para suas abordagens masculina e feminina, aponta no caráter quase documental a transitoriedade de uma nova geração de jovens que, em buscas ideológicas, assumem um papel estranhamente vazio no cenário político, um breve prenúncio para a insurgência em maio de 1968 e sua derrocada. Na película, um jovem francês recém-liberado do serviço militar, Paul, busca pelas influências de seu amigo e pelos princípios pessoais políticos ingressar no mundo socialista da mesma forma que entra em contato com o mundo dos desejos ao conhecer Madeleine, uma jovem em ascensão na carreira que busca aventuras e realização profissional, ambos o seu manifesto diante da vida. Simples nas abordagens de sua época, masculina e feminina aponta para as transformações na juventude de um tempo, apoiadas na perspectiva de um protagonista, Paul. Este demonstra certa ingenuidade infantil nas suas ações. O trabalho que parece um meio para continuar sua abordagem de crítica à sociedade é pouco a pouco inserido nas tramas diárias de sua relação com Madeleine, seja logo em um dos seus primeiros diálogos, quando o mesmo faz diversas perguntas desconfortáveis à primeira vista, mas que são atraentes para a figura quase púdica no semblante de nossa contraparte feminina. Paul aparenta o desejo de conquistar aquilo que é ser reverso de suas idealidades, o feminino. Na década da contracultura, refugia suas realizações na participação ativa no mercado de trabalho, um caminho viável para sua independência financeira, sem, contudo, romper por inteiro com os modelos sociais do passado. Um dos temas aparentes na película é a permanência de uma geração no caminho das transformações estáticas, um fenômeno ocasionado pela modernidade, incapaz de transformar um período brutalmente devido às barreiras socioeconômicas, com os sujeitos escanteados, pois na modernidade sua participação não é direta no meio político. O jovem, revolucionário, um semblante idealizado por não conseguir reunir forças institucionais ou revolucionárias, busca alimentar um desejo de atacar indiretamente o sistema. Sua movimentação revolucionária é mitológica antes de empregativa. Não existe verdadeira transformação realizável. Seus atos diários são a realização de suas manifestações contra o sistema. Contudo, Paul, a encarnação do imaginário revoltoso de uma geração, luta para todos os dias conquistar a antítese imagética de suas convicções, Madeleine. A personagem, como grande parte das figuras femininas retratadas ao longo do filme, parece presa ao espectro estético da moda e do conforto capitalista, uma problemática visível, mas limitada na dramaturgia da obra de Godard. Ainda que aparente reconhecer as revoltas sociais de Paul e de seus camaradas, Madeleine e todas as personagens femininas repudiam discutir suas opiniões sobre dilemas políticos ou seus posicionamentos. Sua necessidade é voltada para uma nova possibilidade: a ascensão emancipatória econômica, um evento ocasionado pela participação agora de mulheres em mercados de trabalho que não priorizem o meio de produção industrial ou no auxílio em serviços administrativos para assegurar o emprego de figuras masculinas. Sua presença na película é de uma designer de revistas e aspirante a cantora pop, com figuras emblemáticas no meio sendo citadas como os Beatles. Um grado de diálogos parafraseia o estado do mercado de trabalho da juventude, uma geração filha de Marx e da Coca-Cola, representação conflitante mas existente em um mundo preso aos vazios criados pela semicultura, cada vez mais propagados ao longo do século XX após a Segunda Guerra Mundial. No fundo de suas relações, o jovem revolucionário confunde suas aspirações com os conflitos e conversações com o sexo oposto. Sua vontade não consegue concluir o desejo ao tentar empreender uma consciência nas figuras femininas que, com sutileza, demonstram estarem cientes dos eventos em sua volta, mas sem questionar pelos meios da violência como qual Paul e seu amigo picham um carro da embaixada americana criticando a guerra do Vietnã. A realidade feminina, jovem, buscando um lugar na realidade francesa, precisa escolher conviver em um único espaço. Se precisa buscar uma ascensão no mercado de trabalho, mesmo que dentro da estrutura capitalista que seja, é o limite do seu recorte temporal. A jovem apresentada por Godard reconhece o valor do pensamento revolucionário. Contudo, sua ascensão social está galgada no velho regimento burguês. Voltado para a moda, o mundo pop, ambientes férteis para uma das primeiras gerações ligadas aos processos criativos no meio de produção e planejamento de produtos. Papel antes personificado ou pela extremidade da estrela, um máximo exaustivo que poucas alcançaram, ou exemplos vinculados não ao serviço intermediário baseado em uma formação, mas sim no cerne do capitalismo. Ou seja, a empresária que seria um exemplo diante de um mundo predominantemente masculino. Aqui, jovens mulheres possuem a oportunidade de fugir dos alicerces dos padrões construídos para o seu gênero, ainda que mesmo assim precisem oprimir uma vertente questionadora de sua natureza. Godard aparenta não conhecer as jovens da década de 60.
Seu retrato feminino como um jogo de legitimação da mania masculina de continuar a afirmar suas opiniões como pilares para os eventos do mundo joga nossas reflexões para um ponto. Seria parte da classe tanto revolucionária próxima do maio de 68, masculina e feminina, ainda presa em circunstâncias normativas de uma relação clássica dos gêneros? Paul, um jovem imperativo, nervoso, calamitoso com a ignorância, incapaz de aceitar uma diferença primal entre sua condição social inicial e daquelas que servem como fonte de seus desejos, encarnados na forma de uma jovem cantora prestes a estourar sua carreira. Vivendo em sua busca para espalhar os murmúrios aos berros da esquerda, não consegue suportar as novas liberdades convencionadas. A revolução sexual, agora atingida pela autonomia financeira, abre acessos antes interrompidos para jovens mulheres. Madeleine é a sinestesia desses elementos. Seu parecer é jocoso sobre a revolução, como uma típica figura presente no espectro da usualidade prática do capitalismo, que percebe a sobrevivência neste sistema como um meio para alcançar seus desejos e vivências. Algo que poderia ser colocado como um processo de autoalienação. Contudo, julgar as figuras femininas da película como inaptas seria um ato presunçoso. Godard retrata certa condição de sua época, um elemento de posição social na continuidade das relações clássicas de poder entre os espectros duais de dois gêneros. Um recorte de sua época, diversas eram as posições tanto políticas quanto as sociais de mulheres na década de 60. A contracultura carrega em suas marcas a posição do feminino, seja no pensamento crítico com a criação do feminino ao longo das sociedades, ao surgimento do mercado de consumo direcionado para a chamada taxa rosa. O feminino começa a retirar sua figura pelos meios que são possíveis de encontrar o mínimo de voz. Não seria com os atos de resistência de Paul, pichando carros da embaixada americana em protesto, ou na constante busca em questionar transeúntes nas ruas francesas sobre suas realidades, marca que prestigiou a carreira do diretor como um sociólogo do cinema. Como fonte crítica, estaria entre duas realidades constantes no contexto do século XX. De um lado, filhos de Marx, adentrados nos centros acadêmicos como filhos e filhas do pós-guerra, buscadores de conhecimento e mercado para uma possibilidade de ascensão social. Estes mesmos jovens que 2 anos depois da filmagem da película uniriam sua posição em Mundos e Revoltas, atrás de barricadas aos berros de protestos contra um sistema arcaico universitário, e tão logo unidos brevemente com trabalhadores. A visão de Godard fica desfalcada pela sua visão masculina, isolado no seu espaço de ser, desconexo com o outro. Seu esforço em tomar uma ação para romper com seu espaço seguro, um território onde o revolucionário vive passivo e ativo, carece de capacidade. Encontra só no realizável uma disposição em dar voz ao novo pacto que padroniza a saída da jovem feminina do espaço antes totalizante familiar. A jovem agora pode trabalhar, viver sua vida, experienciar o mundo contanto que volte para o seio de seu quarto, morando com seus pais, aguardando a velha repetição de um ciclo que foi arquitetado no início do milênio. Erros ou quem sabe acertos indiretos, Godard demonstra certas virtuosidades que não aparentam nas falas definidas como conceitos e determinações ideológicas. Aqui ou lá, as personagens femininas mostram sua liberdade e anseios nos pequenos afagos, escolhas e desejos. Madeleine não busca realizar a velha direção. Sua vontade em estrear no mundo musical, sua recusa em criar vínculos de início com Paul, sua necessidade de dependência são pequenos pedaços do mundo feminino e seus verdadeiros anseios. Morar sozinho ou entre figuras iguais a si, estas são as lutas que Godard consegue apresentar, em uma ação rítmica, cadenciada, parecendo um ponto de autocrítica, ao mesmo tempo que parece apontar um limite errôneo, onde temas que deveriam estar nas pautas do feminino estão de lado. Talvez proposital, ou uma visão regrada pelo recorte temporal, Godard apresenta sua visão de juventude daquela época. Filhos da Coca-Cola e Karl Marx, filhos de realidades duais que vivem no turbilhão francês da década de 60. Seus resultados fulminantes seriam sentidos no fim da década. Suas consequências, bem, isso fica para outra hora.